Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo que eu gostaria de falar sobre alteração do pensamento. O emagrecimento, ele tenderá a ser mais definitivo ou a longo prazo ou mais duradouro quando a gente praticar mudanças de pensamento que levam a mudanças de sentimento, que levam a mudanças de comportamento e automaticamente mudança de hábito. Por exemplo, se eu sempre penso que eu sou uma pessoa feia, horrorosa, que eu nasci para ser gorda, que eu nasci para ser solteira, que nada dá certo para mim, o que eu falo tem muito mais sentido, de modo geral, para minha mente do que o outro fala. Porque sou eu falando para mim mesma, ou seja, sou eu ouvindo a minha voz ao longo de toda essa minha trajetória de vida. E aí, quando eu falo, eu torno isso mais verdadeiro porque eu fico reforçando aquela frase. Por exemplo, tá vendo? Eu não disse que eu nasci para ser gorda, porque olha aí, essa roupa não dá em mim. Quando eu tento emagrecer, fazer uma dieta, eu acabo não conseguindo. Isso é muito difícil. Eu sempre falo, eu emagreço 1 quilo, recupero 2. Por quê? A nossa mente, ela não questiona nada, ela simplesmente aceita. E para isso, quando você repete algumas frases, ela faz com que isso entre no piloto automático, fazendo com que torne mais fácil esse comportamento. Afinal de contas, a nossa mente acha que nós somos homens das cavernas e que nós moramos num lugar sem recurso, onde a gente tem que prestar atenção se algum predador quer nos comer. Então, ela faz com que alguns comportamentos entrem no piloto automático e ela não precise ter trabalho para executar aquela ação, para que ela preste atenção nos ruídos, na temperatura, para que ela fique olhando se algum predador quer comer. Só que esse comportamento, se for bom, se for um comportamento que fala bem de você, por exemplo, eu sou capaz, eu consigo, emagrecer não é difícil, o que é difícil é ser obeso, é difícil é ficar com esse peso todo sobrecarregando as minhas articulações, o que é difícil é eu não conseguir passar na roleta, isso sim é difícil, porque mudar os meus hábitos pode até ser difícil no início, mas depois vai ficando fácil, porque eu entendo que eu sou a minha prioridade. Eu já consegui coisas que eu achava que era impossível e se tornou realidade, porque eu fui lá, eu acreditei, eu fiz o que era preciso ser feito para ter o resultado que eu queria. E hoje eu não consegui, então também emagrecer eu vou conseguir. É só uma questão de tempo, uma questão de paciência, uma questão de que eu preciso fazer o que é preciso ser feito para ter o resultado que eu quero. Então veja que esse pensamento é completamente diferente, é o pensamento positivo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você, porque eu gostaria de te mostrar essa imagem aqui, tá? Então olha só, existe uma situação, geralmente um gatilho. Vamos lembrar que algumas situações, na maioria das vezes, né, na verdade, elas são imprevisíveis e a gente não controla. Pneu do carro furar, um assalto, uma batida, alguém que faleceu, alguma perda, né, alguma coisa que não deu certo. Então a gente não controla tudo. É isso que eu sempre explico nas minhas consultas. Enquanto você fica tentando controlar um incontrolável, ou mudar aquilo que não depende de você, que depende da escolha do outro, você sempre vai bater em ponta de faca, né? E nada vai adiantar. Você só vai estar piorando uma situação, porque você vai depositar ali toda a sua expectativa e vai sair frustrado, que você vai tentar controlar o incontrolável. Então, existe uma situação, por exemplo, o pneu do carro furou. Qual que foi o pensamento, tá? Que saco, que droga, pneu dos carros tinha que furar logo hoje que eu tô atrasada para o trabalho. Qual é a emoção que dá? Raiva. Qual o meu comportamento? Chuto o carro, começa a dizer que todo o meu dia vai estar ruim, que isso aconteceu logo hoje, que poderia ter acontecido no final de semana. Olha o outro pensamento. Pneu do carro furou, ou seja, algo que eu não tenho controle. Olha o pensamento. Graças a Deus que o pneu do carro furou e que é o do meu carro, porque poderia ser do ônibus. Só fura o pneu de quem tem carro. Qual é a emoção? De esperança. Vou trocar o pneu, vou pedir ajuda. Pelo menos o carro furou no lugar aonde está claro, onde eu estou protegido, está perto de
né, algum local que dá para eu pedir ajuda, por exemplo, não foi de noite, não foi num lugar perigoso, sei lá, não foi na linha vermelha, não foi em plena Avenida Brasil à noite, quando eu estava com mais pressa, ainda está de dia. Qual o meu comportamento? Eu agradeço, eu sou grata por pelo menos o carro ter parado, né, o pneu ter furado no local seguro, tá? Vamos imaginar uma outra situação, tá? O que que aconteceu? Eu briguei com meu namorado. Foi culpa minha? Talvez sim, talvez não. Eu poderia ter controlado? Talvez sim, talvez não. Ou foi culpa do meu namorado, não foi culpa minha, ele cismou com a minha cara. O que que eu pensei? Tá vendo? A gente não dá certo junto. Qual é a emoção? Tristeza. Qual é o comportamento? Eu vou comer, porque pelo menos isso tem uma coisa de bom no dia de hoje. Pelo menos se eu comer esse saco de pipoca aqui, eu vou conseguir esquecer um pouco desse traste. Aí a gente vem, uma pessoa que brigou com outro pensamento, tá? O meu namorado brigou comigo. Qual foi o pensamento? Será que ele realmente tinha razão de ter discutido isso? Será que eu poderia ter feito algo diferente para não ocasionar essa briga? Essa briga dependeu de mim? Eu tive culpa disso? Se eu tive culpa, será que eu poderia ter respondido a ele diferente? Ou ele brigou, pior que ele tinha razão. Realmente, pensando bem, ele tinha razão. Eu poderia fazer isso diferente. Como não dá para voltar o que aconteceu, na próxima vez eu vou tomar isso como lição e eu vou fazer diferente. Com o meu comportamento, deixo passar, respiro fundo, analiso a situação de cabeça fria e consigo avaliar uma próxima situação parecida, o que eu vou fazer diferente. Então, veja, na primeira situação, a pessoa descontou as mágoas, a raiva na comida para tentar fugir e não para tentar resolver a situação. Na segunda situação, a pessoa foi lá e trouxe a autorresponsabilidade para ela. Ela avaliou o ocorrido e ela pensou bem e ela já fez um planejamento para que na próxima situação fosse diferente e que não houvesse mais essa briga e eles ficassem bem. Então vamos lá. Eu posso provar que os meus pensamentos, na hora que acontece aquele gatilho, aquele problema, é 100% verdadeiro? Ou seja, se fosse do pneu, é 100% verdadeiro que eu vou ser assaltada, que aquele carro não devia ter quebrado, que o meu dia vai ser todo ruim? Ou que eu e meu namorado não nascemos para dar certo? É 100% verdadeiro esse tipo de pensamento? Eu posso provar isso? Então, por que eu estou pensando? Né? Segundo, quais são os efeitos de eu pensar dessa forma? Que eu e ele não nascemos para ficar juntos, que o pneu do carro furou e aí todo o meu dia vai ser ruim. Geralmente são consequências negativas. Eu vou perder o namorado, talvez ele seria um homem muito bom para mim, eu só deveria ter mais paciência, ver o lado positivo das coisas. Qual evidência existe contra eu pensar dessa forma? Eu não tenho certeza que o meu dia vai ser ruim. Como é que eu já vou trazer isso para mim que vai ser ruim? Eu vou afirmar que isso é ruim. E aí, como que acontece? Que nem eu falei no início. Se eu afirmar que o meu dia vai ser ruim, ou seja, se eu pensar negativo, eu vou criar situações para dizer para mim mesma que eu estava certo. Por quê? Porque a minha mente vai sempre fazer uma autoafirmação daquilo que eu acredito. E aí, mesmo pequenas coisas que poderiam dar certo, eu falo, tá vendo? Eu não falei que ia dar errado. Por quê? Eu começo a ter uma visão sempre negativa de toda a situação para autoafirmar aquele pensamento, dizer, você estava certa, olha como é que você estava certa. Só que quando eu começo a botar um pensamento positivo, ou seja, só fura o pneu de quem tem carro. Eu sou grata por ter um carro. E eu começo a ser grata porque nada de ruim aconteceu no meu carro. Nada de ruim aconteceu comigo. Que isso é uma coisa simples de resolver. Poderia ter sido pior. Eu chego com um estado emocional melhor no meu trabalho. Eu cumprimento melhor as pessoas ao meu redor. Eu até sou grata pelo que aconteceu. Eu contagio as pessoas ao meu redor que está tudo bem. Ou seja, o pensamento negativo gera toda uma cadeia de comportamento negativo, incluindo um comer sem necessidade. Um pensamento positivo gera toda uma cadeia positiva, incluindo a gratidão. E eu começo a ser grata por tudo que eu tenho, começo a ser grata ao universo, começo a ser grata a Deus, dependendo da minha crença. E aí aquilo ali eu me autoafirmo de que eu sou uma pessoa que tem uma vida em abundância e eu começo a viver naquela crença de abundância e não na crença de escassez. Ok? Então, qual é a melhor forma de eu pensar e de analisar uma situação? Respiro fundo, saio um pouco dessa situação e começo a analisar se eu tive responsabilidade,
né? Se eu realmente estava certa, o que, que poderia ter feito diferente, né? Se realmente aquela situação aconteceu porque foi minha culpa, foi culpa do outro, se realmente eu poderia, né? Pensando de uma forma diferente, mais leve, mais positiva, pedir desculpas, né? Se eu realmente gosto do meu namorado, então na próxima vez eu vou pedir desculpa agora, e na próxima vez eu vou agir diferente. A gente começa a ver que a vida começa a ficar mais leve, né? Qual o melhor jeito, então, flexível de pensar positivo? Valorizar o lado contrário do negativo. Em toda situação negativa, tem uma situação positiva, ou seja, o pneu do carro furou, mas pelo menos eu tô viva, tá bem, tem jeito. Ou eu briguei com meu namorado, mas a gente não terminou e eu vi que dá para fazer diferente. Basta também que eu peça desculpa e que eu ouça também, né, o que ele tem a me dizer. Então, lembra, sempre vai ter um jeito de pensar positivo. Eu posso dar um exemplo desse telefone, um iPhone. Eu posso pensar algo negativo. É um telefone caro, né? Tem risco de quebrar, tem risco de ser assaltada, perder o telefone, mas eu posso pensar positivo. É só um telefone, né? Eu posso botar ele no seguro e eu recupero o telefone para mim. Eu posso entender que a gente não pode depositar tudo que a gente tem no único telefone. Posso pensar positivo porque é um telefone caro, mas é um telefone fácil de usar, um telefone que dá certo para mim, combina com o que eu quero, né? Então começa a ver que para toda situação, para qualquer objeto, por exemplo, o mouse dele, qual a vantagem, qual a desvantagem de ser esse mouse? Ele é frágil, pequeno. Qual é a vantagem? Ele é barato e fácil de carregar. Então veja, gente, que sempre vai ter mais de uma opção, tá? Vai ter mais de uma opção positiva, vai ter mais de uma opção negativa. Se eu mudo o meu pensamento, principalmente se eu coloco sempre pensamento positivo, a tendência é que eu vibre na positividade, né? A tendência é que eu vibre no lado bom das coisas, até na morte, até na perda, até na briga, até na confusão, até no incidente, até no problema. Eu sempre sou capaz de pensar positivo. Então, o que eu prefiro pensar para sentir e agir dessa forma diferente? Eu prefiro viver no mundo mais positivo, que é um mundo que me traz mais leveza, que me traz mais paz, que me traz mais esperança, que me traz mais resultado, me traz mais sucesso, me traz mais harmonia. Ok, pessoal? Isso é fundamental para a perda de peso, se você quer realmente, né, melhorar essa tua relação com a comida, porque eu atendo muita gente que usa comida para melhorar um sentimento. Então, ao invés de ele melhorar a forma dele pensar sobre uma situação, ao invés de ele trazer, né, positividade e autorresponsabilidade, ele simplesmente quer fugir dessa emoção e não trata, não resolve nunca. E aí ele cai naquele ciclo vicioso do comer emocional. Então, esse foi o meu vídeo sobre alteração do pensamento e eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!